Bom, olá, colegas. Olá, professor João Mar. Eu sou o Vinícius, preparei essa apresentação junto com o Alexandre. Vamos falar hoje sobre instrumentos financeiros. Bom, a agenda de hoje, eu vou falar um pouco sobre os objetivos da nossa apresentação, depois eu passo a bola para o Alexandre falar sobre o histórico das normas, dar início aí no debate do CPC 48, correspondente à IFRS 9, falando de alcance, reconhecimento, classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros. Depois ele vai falar sobre o impairment. Posteriormente eu volto e falo sobre hedge accounting. Falo algumas coisas, os principais tópicos referentes ao CPC 39, ao CPC 40, a ICPC 16, tratamento de pequenas e médias empresas sobre instrumentos financeiros. Apresento o nosso artigo internacional selecionado sobre o tema e, por fim, faremos algumas considerações finais sobre o tema. O objetivo, então, da nossa apresentação é, de forma geral, apresentar os principais aspectos normativos relacionados aos instrumentos financeiros. De maneira específica, queremos indicar os principais pontos de reflexão contidos na norma, bem como as mudanças trazidas com as recentes alterações, principalmente quanto ao CPC 48. E, por fim, pretendemos esclarecer as especificidades da norma por meio de exemplos práticos e o artigo científico que será apresentado ao final da nossa apresentação. O escopo, então, do trabalho, apenas de maneira aqui sintética, para ficar mais claro para os senhores, o CPC 48, correspondente a IFRS 9, depois o CPC 39, correspondente a IAS 32, o CPC 40, correspondente a IFRS 7, e o ICPC 16, correspondente a IFRIC 19. Com você, Alexandre. Beleza. Boa noite, boa tarde, bom dia. Então, a gente vai dar um foco maior aqui para a parte do IFRS 9, né? Teve muitas mudanças, tratamento contábil, e fazer um breve histórico aí de como que se deu o caminho para a gente chegar até esse novo pronunciamento, esses novos tratamentos contábeis, né? Lá na época de 2007, 2008, início da crise financeira, né? Crise financeira global, a gente viu que estávamos tendo muitos problemas para a contabilização desses instrumentos financeiros. Porque antes você tinha uma abordagem muito retrospectiva, você não conseguia acompanhar o mercado, ainda mais com essa crise, viu-se a necessidade de ter uma informação que fosse mais tempestiva, que pegasse os efeitos e toda a parte de reflexos contábeis que aconteciam no mundo e que estavam por vir, né? Não só informações retrospectivas do passado, né? Aí, em 2008, o IASB lançou o Discussion Paper, porém o FASB já tinha lançado também o seu projeto junto, aí meio que o IASB já aproveitou para começar os trabalhos dele, e o título dele já dá uma breve síntese do que eles buscaram tratar, né? De reduzir a complexidade na hora de você reportar informação dos instrumentos financeiros, tanto ativos dos ativos financeiros como dos passivos, mas a gente vai ver que o maior foco vão ser nos ativos, até para pegar esses reflexos aí do mercado. Aí, em 2009, eles lançaram vários exposure drafts. Eles separaram em três principais exposure drafts, porque a norma é muito grande e eles buscaram tratar um por um para pegar a especificidade de cada um e a dificuldade e as visões dos stakeholders. O primeiro, o exposure draft, né, lançado na legislata, mas o primeiro foi classificação e mensuração, o segundo para tratar do impairment e o terceiro da contabilidade do ED. Aí, com os trabalhos, foram passando vários exposure drafts. Em 2014, chegamos à norma final, né, que eu elenquei os principais pontos, né, que a gente tem a parte do valor justo, principalmente no foco da simplificação do impairment e da simplificação do edge account. Pode passar. Bom, eu coloquei uma frase de um comment letter do EFRAG, né, que eles usaram lá na versão inicial do discussion paper, que eles falaram que eles concordavam com o IASB, né, que é inaceitavelmente complexa a norma, eram muitas regras, muitas exceções, e era muito difícil até de você acompanhar de como você fazer essa contabilização, e os próprios investidores de acompanharem como que seria, né, como que está funcionando, as próprias empresas tinham dificuldades para fazer tratamento contábil, como divulgar, o que fazer, o quem entra na exceção ou não. E aí, né, essa norma simplificando, a gente vê que eles vão dar uma suavizada na norma, e ali que o EFRAG até comenta ali que
o principal motivo de existir tanta complexidade é justamente por causa das próprias normas, né? Porque ela tem muitas coisinhas, muitas exceções e acaba, em vez de ajudar, complicando o processo. Pode passar aí, por favor. Bom, aí a gente vai começar a falar agora, geralmente, do CPC 48, mas antes de entrar no CPC em si, né, a gente vai entrar na definição, né, até para saber o que a norma vai tratar, né, o que é um instrumento financeiro, e, e a gente vai seguir com os outros passos que a gente tentou elencar, né, os principais assuntos, né, do cerne da questão, né, porque a gente vê que tem muitas especificidades de cada tipo de assunto, então não vai dar para tratar tudo aqui na norma, até porque são muitas coisas, muitos instrumentos financeiros, né. Aí, o que é um instrumento financeiro? Primeiramente, tem que entender que um instrumento financeiro é derivado de um contrato. Essa é a principal coisa que um instrumento financeiro vai ter. Tem um contrato para você definir que ele existe ou não, né? O fato gerador dele é ter um contrato. E desse contrato, você, para uma parte, você dá um ativo financeiro e para outra parte, você dá um passivo financeiro ou um instrumento patrimonial. Aí eu coloquei na definição aí do CPC 39 o que é o ativo financeiro, o que é o passivo financeiro, mas lá na frente eu vou colocar exemplo para ficar mais fácil, a visualização, né, de um banco que tem a maioria dos instrumentos financeiros, mas aí no ativo financeiro a gente tem caixa, a gente tem instrumento patrimonial de outras entidades, a gente tem um direito contratual, e a gente pode olhar no passivo financeiro que tem a obrigação contratual, e aqui você tem também o contrato que possa ser liquidado com instrumentos patrimoniais de outra entidade, da própria entidade. E aí no passivo financeiro também é o mesmo item, contrato que possa ser liquidado com instrumentos patrimoniais de outra entidade, da própria entidade, né, no caso, desculpa. Então, você vê que no ativo e no passivo você tem um contraponto desses itens aí, mas ali no ativo financeiro a gente tem o caixa, né, que surge ali, né, a gente vai ver que o tratamento contábil dele é meio diferenciado, mas, em regra, são esses os principais itens aí que a gente vai ter classificados no ativo e no passivo financeiro. Pode passar, por favor. Deixa eu passar aqui na minha tela, não travadinha. Aí, Discussion Paper, né, 2008, que a gente vê a principal parte aí, né, da redução da complexidade, né, do tratamento contábil em si, né, tanto da parte de divulgação como da classificação, mensuração, do impairment, a mensuração subsequente, inicial, como você classifica, como você não classifica. Eu até trouxe aqui um resumo, né, do que esse Discussion Paper veio tratar, né, que o próprio ASB fala que ele é muito complexo e que agora eles vão tentar trazer uma norma mais baseada em princípios e deixar de lado essa parte de regra, exceção, tem que encaixar, tem que não encaixar, para você ter além do maior julgamento profissional, você tem uma simplificação aí baseada em princípios e você não tem tantos requisitos assim, né, para cumprir cada regrinha. E eu posso resumir, né, o discussion paper em três principais pontos, que até o próprio ASB coloca aí no seu discussion paper. O primeiro ponto são a parte de você simplificar os requisitos de mensuração, desde as reduções das categorias, que a gente vai ver que nos ativos financeiros a gente tem 4 categorias, porém agora eles eram reduzidos para 3. A gente vai ver que no método da própria classificação, você vai ter uma simplificação, você vai ter um caminho mais intuitivo, você vai ter um caminho mais simplificado, né, que faz mais sentido você classificar nessas classificações. E o tratamento contábil, né, da mensuração subsequente, vai ser atrelado a essas classificações, vai ficar muito mais simples de entender a norma, porque, né, ela já não é fácil. Aí você complicando mais não funciona. E o outro ponto que eu queria colocar aqui é você adotar, né, alguns requisitos da mensuração mais baseada nos princípios do valor justo, né? Que a gente está vendo esse caminho da contabilidade em adotar valor justo e nessa parte dele de buscar princípios, inicialmente adotar o valor justo, você vê que eles estão caminhando aí, né, para esse caminho novo da nossa contabilidade internacional aí, né? 2009 aqui no Brasil também, né? Com a adoção na Convergência Internacional. E o outro ponto, né, a simplificação da contabilidade de hedging. Então, né, esses são os 3 principais pontos que eu queria tratar, mas também tem o impairment e vários outros itens aí. Pode passar do slide, por favor. Bom, aí eu trouxe... Esse é o slide 10. Bom, eu trouxe aí, né, uma frasezinha que está lá no nosso manual, né, para simplificar, né, para dar uma visualização geral sobre o assunto, né, que fala que não é necessariamente a norma, né, que traz essa complexidade para o assunto, mas o assunto em si. E a norma antiga não ajudava nisso. Então, essa nova norma veio para dar essa simplificada, essa ajudada aí para a gente entender o que é esse assunto. Pode passar para o próximo slide.
Bom, aí eu coloquei as principais diferenças da norma antiga, né, que foi o CPC 38 foi revogado, e o CPC 48 que entrou em 2018, né, começou a passar a vigor, né, e agora a gente vai ter o Post-Implementation Review, né, o PIR, né, 2 anos depois da norma, para a gente ver, né, como funcionou. Eu vou dar umas pinceladas, mas não vou adentrar muito no assunto, porque a gente já tem muita coisa para falar aqui. Bom, né, no CPC 38 a gente tinha que, antigamente, para você classificar os ativos financeiros, você tinha que ter a intenção, né, da empresa de como negociar, então abria muita coisa, né, para a empresa, como é que eu vou fazer direito assim, minha intenção, né? Aí você tinha muitas regrinhas para você ver, e agora no CPC 48 você segue alguns passos, né? O primeiro passo é você ver o modelo de negócio da empresa, né? Para você primeiro classificar como que a empresa trata essa carteira de ativos, e depois você verifica as características contratuais desses ativos para você ver se ele encaixa ou não na definição, mas daqui a pouco eu vou tratar desse assunto melhor. E no CPC 38, no teste de impairment, você tinha uma abordagem retrospectivas e você tinha várias abordagens para você fazer o teste de impairment. Agora, no CPC 48, né, você tem uma abordagem mais prospectiva, né, para pegar os cenários futuros, para ver as mudanças de mercado, para você realmente captar os riscos de crédito e a você ter uma simplificação dos testes de impairment, né, que você tem um teste geral mais simplificado, você tem uma abordagem simplificada para alguns ativos que têm uma certa característica, e a outra para ativos que já têm problemas de risco de crédito desde o começo, mas depois para frente eu vou falar mais certinho cada um, né, só para abrir a curiosidade. Pode passar o slide, por favor. Bom, aí vou entrar agora, né, no início da norma, né, no alcance. A gente vê que a norma ela é a regra, então não é uma residual. Então a gente vê que o tratamento contábil geralmente vai cair aqui no CPC 48, né, porque em regra todos os instrumentos financeiros devem ser tratados aqui. Mas tem alguns instrumentos mais específicos em outras normas, que geralmente o tratamento contábil, ou em todo ou em parte, geralmente é em parte, vai ser tratado por outros CPCs. Eu trouxe aí vários exemplos, né, de participações controladas, que a regra geral do tratamento contábil é do CPC 18, das obrigações de arrendamento, que você vai seguir o 06, né, nos planos de benefícios de empregados do 33. Aí você tem os instrumentos patrimoniais aí, né, CPC 39, né, da apresentação, que você tem, né, um tratamento mais a parte inicial, aí geralmente a parte do tratamento subsequente, o impairment, outras coisas mais específicas vão acabar caindo nesse CPC, porque os outros CPCs não são especificamente para os instrumentos financeiros, né? Aí acaba que aqui você tem a parte residual do tratamento contábil. Aí, né, não vou dizer todos um por um, mas aí tá bonitinho, né? Cada um bem simplificado, contrato de seguro, você tem uma norma específica, combinação de negócio também, você tem um CPC 15 aí específico, você tem, né, o pagamento baseado de ações da CPC 10, reembolso em provisões, CPC 25, e, né, os direitos e obrigações que estão ao alcance dos 47, pois os que não estão no alcance dos 47 vão vir para cá. Aí, né, pode passar de slide, por favor. Bom, eu trouxe, né, uma questãozinha, né, para você não ficar só falando teoria, mas essa é uma questão muito boa, né, para a gente ver que essa norma tem uma característica muito legal, né, que eu vou começar lendo aí para os senhores terem uma noção do que eu vou falar aqui, né, que o reconhecimento de um ativo ou passivo financeiro deve ser feito quando a entidade julgar-se economicamente envolvida com esse ativo, independentemente da formalização contratual, haja vista a prevalência da essência sobre a forma. A gente vê, né, que sempre no CPC 00, nos princípios, na base, a gente sempre está com dois assuntos aí em destaque, né? A essência sobre a forma, né, que é a representação fidedigna, e o fair value, né, o valor justo. A gente vai ver que o CPC 48 é um ponto fora da curva, né? Porque não prevalece em si, né, aqui pelo menos para o reconhecimento inicial, a essência sobre a forma, porque aí eu trouxe o item do CPC 48, né, o 3.1.1, que fala que o reconhecimento de tanto do ativo como do passivo financeiro, ele só deve só e apenas só quando você se tornar uma parte do contrato. Então, se você está envolvido, mas você não está fazendo parte do contrato, você não pode reconhecer esse ativo, né? Outra entidade pode reconhecer, você pode estar no controle, mas aí, o reconhecimento em si é só quando você faz parte, né, das disposições contratuais. Pode passar slide, por favor. Bom, né? Aí, como eu falei no reconhecimento no passado, vamos falar do desreconhecimento, né? Que é quando você vai dar baixa aí no seu ativo financeiro. Bom, primeiro a gente tem duas principais situações de reconhecimento.
A primeira, que é a normal, né, quando você expira os direitos do contrato, que geralmente, né, a extinção tácita, quando passa o prazo do contrato, né, acaba, é o falecimento normal, a causa natural de morte do contrato. E a segunda é quando você faz a transferência desse ativo. Aí a gente entra em duas situações. A primeira é quando você faz a transferência e você transfere os direitos contratuais do fluxo de caixa para outra parte. E a outra que você faz essa transferência do ativo, mas você não faz diretamente essa transferência dos direitos contratuais. Então, você retém os direitos contratuais e aí você vai ter que repassar esses fluxos contratuais para outra parte. Então, é uma espécie, você retém, mas você passa. Então, aí você tem outros requisitos que você tem que atender para você poder fazer desse reconhecimento, né? Porque se você ficar com o risco da transação, né? A gente vê isso lá em geral 2, né? Que eu tô lembrando da minha época aqui, do início do curso, né? Que para você baixar o ativo, você tem que transferir os riscos e os benefícios. E aí, no caso, se você ficou com a parte dos riscos, você não transfere. Mas, ei, quais seriam esses 3 pontos, né? Que você tem que atender para você poder transferir aí esses ativos que você reteve os fluxos de caixa. Aí lá no item lá, eles falam que são 3 itens que você tem que atender simultaneamente. Então, se você não atender uma delas, você continua reconhecendo. A primeira é que para você, nessa transferência, você tem que transferir apenas os fluxos de caixa desse ativo original. Então, se tiver outros tipos de transferência, já não entra. A segunda parte é que a entidade que fez essa transferência, ela está proibida de vender ou de oferecer garantia para esse ativo que ela transferiu para o outro. Então, né, até uma segurança para os eventuais aí recebedores, né, as outras partes vão receber, da taxa não poder vender esse ativo ou oferecer uma garantia para eles, né. O terceiro ponto que você tem que atender é que nessa transferência do fluxo de caixa para a parte recebedora, você não pode ter um atraso relevante. Então, você recebeu, passou. Você não pode receber e daqui a um ano pagar. Então, você tem que ter um prazo razoável para você transferir esses fluxos contratuais. Pode passar a próxima, por favor. Bom, né? Slide 15 aqui. Vamos aqui para a parte de desreconhecer agora o passivo financeiro, né? Que a gente tem que o desreconhecimento acontece com a extinção. E a extinção pode ser de vários fatores aí. A gente tem a liquidação, cancelamento, a expiração. Na liquidação a gente tem várias formas. Pode ser pelo pagamento, pode ser que você transferiu outros ativos, né, para liquidar esse ativo. Você substituiu esse passivo por outro tipo de passivo, ou então o credor renunciou, né, fala, não preciso mais, não vamos cobrar, né, renunciou o direito que ele tinha, ou então ele perdeu esse direito. Então a gente tem várias situações que vão ter o desreconhecimento do passivo, mas esses são os 3 principais aí assuntos que dão a extinção ao passivo financeiro. Pode passar, por favor. Slide 16. Bom, agora, né, a parte, os principais tópicos aí, né, do IASB nessa mudança, que foi a classificação, para você dar uma simplificada no processo de entendimento da norma e também, subsequentemente, da mensuração. Antigamente, né, a gente tinha era sobre a intenção negocial, né, qual a intenção da entidade com aquele ativo financeiro. Então, ficava muito subjetivo, você tinha várias regras, e agora a gente tem alguns passos e, simplificando, são 2 principais pontos, né? Primeiro, o modelo de negócios e segundo, a característica contratual. Primeiro, eu trouxe o ponto CPC 48, que fala sobre a parte do modelo de negócios, né? E das características contratuais. Você vê que ela deve classificar tanto no modelo de negócios quanto nas características contratuais. Então, não basta ela atender só um, então ela tem que atender os 2 pontos aí, até para ficar mais fácil do gestor poder classificar isso ou não. Pode passar para a próxima. Vamos lá, 17 aí. Aí eu falo agora das classificações do ativo que nós vamos ter. Antes nós tínhamos 4 classificações, né? Mais à frente eu vou mostrar, mas agora nós temos 3. Depois que você fez aquela avaliação do modelo de negócio e das características contratuais, você vai ter três classes, né, para você colocar o seu ativo financeiro. A primeira, custo amortizado. A segunda, valor justo em outros resultados abrangentes. E a terceira, valor justo direto no resultado. Aí você tem a parte do modelo de negócio e as características contratuais que eu coloquei aí certinho. Primeiro você vai ver o modelo de negócios. Então, a principal base que você vai verificar no modelo de negócios
é se você vai receber fluxo de caixa. Esse é o primeiro ponto. Então, se você vai receber o fluxo de caixa, você pode ser o custo amortizado ou valor justo em outros resultados abrangentes. Aí, a partir dessa informação, você vê, a empresa quer manter esse ativo até o final? Aí, se ela quer manter, você coloca no custo amortizado. Se você, além de receber esses custos contratuais, você quer vender, você coloca no valor justo em outros resultados abrangentes. Aí a segunda parte, beleza, você fez essa classificação do modelo de negócios. Aí você vai ver as características do contrato. Se o contrato for único e exclusivamente principal e juros, ele entra para custo amortizado ou valor justo de outros resultados abrangentes. Então, atendido o requisito 1 do modelo de negócios, você tem o requisito 2 da característica contratual. Se você não atender nenhum desses aí, se você não atendeu a característica contratual, vai para o valor justo resultado. Se você não sabe o modelo de negócios, joga no valor justo resultado. Então, a gente tem que o valor justo resultado é tudo aquilo que não atende os requisitos e também a gente tem, né, aquele valor residual, né, que tudo que você não consegue encaixar na característica contratual, você joga no valor justo resultado, ou no começo você faz uma escolha revogável para classificar todos os ativos que você acha que vai ter um descasamento contábil no valor justo resultado. A gente vai ver isso mais à frente, como vai ser esse descasamento contábil ou não, mas é só para dar o briefing inicial aí sobre o assunto. Pode passar o slide, por favor. Bom, slide 18. Aí, né, agora a gente passa para a classificação do passivo financeiro. Essa aqui é mais simplificado, né, porque, em regra, você vai classificar todos os passivos financeiros para custo amortizado. Aí eu coloquei as exceções de quando é que você não tem. Então, a gente tem que a regra é um, não lá no outro que você tem que verificar a característica do portfólio, onde você vai colocar a intenção da entidade, as características contratuais. Aqui é mais simples você classificar. Em regra, no custo amortizado, e você tem algumas exceções aí. A primeira é os passivos financeiros que vão ser mensurados no valor justo do primeiro resultado, né? A gente tem uma escolha revogável aí também, igual a gente tem no ativo financeiro, mas depois a gente vai falar mais certinho sobre por que é essa escolha revogável. A gente tem os passivos financeiros que vão surgir naquela parte que eu falei da transferência do ativo financeiro, né? Quando você não qualifica para desse reconhecimento, né? Quando você tem, por exemplo, aquela situação em que você transferiu, você reteve os fluxos de caixa contratuais e vai ter que transferir para outra parte. Mas naqueles 3 requisitos você não atendeu algum deles ou você não atendeu nenhum deles. Aí você tem que constituir um passivo financeiro para você compensar essa falta de você não poder dar a baixa. Aí quando também tem a parte de envolvimento contínuo, que é uma característica de um ativo financeiro que você não transferiu ele, você não reteve os fluxos contratuais, e mais você tem um controle dele. Então, é uma situação sui generis aí, que você não transferiu, você não reteve os ciclos e benefícios financeiros, mas você está no controle daquele ativo, né? Então, você reconhece esse ativo financeiro e você também vai reconhecer o passivo financeiro para você compensá-lo. Aí a gente também tem um contrato de garantia, que vão ser a regra de tratamento contábil, vai ser lá do CPC 47. A gente tem os empréstimos que você concede a juros abaixo do mercado, também vai no CPC 47. E, né, contraprestação contingente, quando você tem uma combinação de negócios, que vai ser lá no CPC 15. Que, né, na combinação de negócios que você tem, às vezes você tem essa contraprestação aí, e você tem um tratamento específico, né, no método de aquisição, que você faz o tratamento diferenciado aí. Aí aqui, reclassificação. Aí que é um ponto mais simples, né? Que a gente não vai entrar em como faz a reclassificação ou não, porque senão ficaria muito extensa a apresentação, mas a gente vai dar o passo inicial, né? Primeiro, os passivos financeiros nunca devem ser reclassificados. Então, você classificou ele em custo amortizado, é daqui para o resto custo amortizado. A gente vai ver que pode ser que tenha alguma alteração, mas você não é uma reclassificação em si. Aí, nos ativos financeiros, para você reclassificar, é única e exclusivamente quando a empresa mudou o modelo de gerenciar aquela classe, né, os negócios dela. Então, você vai reclassificar todos os ativos financeiros que foram afetados, não somente uma classe, né, específica. Você mudou o modelo de negócios,
você vai ver todos os portfólios que eram daquele modelo de negócio, né, que vão ser afetados, e você vai ter que classificar todos eles. E como essa reclassificação não é uma mudança de política contábil, né, você vai ter que essa aplicação é prospectiva, né? Lá no CPC 23, né, fala da mudança de estimativa contábil, que é a aplicação prospectiva. Então, é daqui para frente. Então, você não vai ter que fazer nada porque você mudou o seu modelo de negócio, né? Até uma forma de você simplificar, né? Você não ter que ficar refazendo tudo. E até porque, né, é realmente uma mudança. Você estava com um modelo de negócio até uma data e por algum motivo você teve que mudar, não faz sentido você ter que refazer todas as demonstrações contábeis e reapresentar todos esses valores. Pode passar, por favor. Bom, né, que a gente vai entrar mais específico, né, na parte de classificar, que eu dei uma passada rápida, né, sobre os aspectos principais, e aqui a gente separou nos 3 passos, né, que a gente tem lá no manual, uma forma de simplificar, né, de você, uma forma de ficar mais didática, de entender como é que a gente faz essa classificação, né, e em cima eu trouxe como era no CPC 38 e como é no 48. A gente viu que eles deram uma reduzida no número de classe para dar uma simplificada e também, né, deu uma mudança aí no nome, mas a gente vê que não vai ser, né, só mudança no nome. A gente vai ter que, pelo fato, até de você classificar, já vão ter alguns passos que você vai ter que seguir. A gente tinha mantido até o vencimento, né, que vão ter características parecidas, né, com custo amortizado, o disponível para venda, né, que geralmente você recebe o fluxo de caixa, mas você tem, né, uma certa intenção em vendê-lo, então você coloca no valor justo nos resultados abrangentes. A gente tem o valor justo no resultado, que continua valor justo no resultado, e a gente tem os empréstimos recebíveis, que não vão ter uma característica, uma classificação específica aqui no 48. Então, eles vão se encaixar em um das outras classificações. Aí, como que a gente vai fazer a classificação? Primeiro, né, como eu falei, a gente olha o modelo de negócios, porque faz muito mais sentido você ver a sua intenção com aquilo do que primeiro você ver, né, as características do contrato, ver aquela parte toda, analisar o contrato para ver se é uma coisa ou outra. Primeiro você classifica o modelo de negócios para depois você ver essa parte, né, mais chata da papelada, né, de ver as características do contrato. E a terceira parte, né, um ponto que não é obrigatório, é só para ficar didático mesmo, que é da parte de você fazer a escolha revogável ao valor justo do resultado, que a gente vai falar mais à frente aí. Pode passar a slide, por favor. Bom, aí no primeiro estágio, né, de classificação, que a gente tem aí o The Hold to Collect Business Model, que é como que a empresa vai gerenciar esses ativos financeiros para obter os fluxos de caixa. Então, né, a gente tem alguns passos que a gente vai seguir para a gente ver como que ela vai tratar esses tipos de ativos financeiros para receber esse fluxo de caixa. A gente sabe que às vezes a empresa quer manter, às vezes ela quer vender, às vezes ela só tem para fazer algum negócio com outra. A gente vê como que faz classificação. Primeiro, né, você vai ter uma subdivisão que eu trato como estratificação. Você vai pegar os vários tipos de ativos financeiros e classificá-los, né, em cada portfólio com as características semelhantes. Então, você vai pegar, sei lá, o CDI e colocar ali. Você vai pegar os instrumentos patrimoniais e colocar em outro portfólio. Aí você vê, no CDI, esse prazo até, não sei, 1 ano você coloca num portfólio. Mais 5 anos você coloca em outro. Então, você vai fazendo essa estratificação, né? Você pega os ativos financeiros semelhantes e coloca numa caixinha para você, subsequentemente, ver como você vai tratá-los. Aí a segunda parte é, você fez cada portfólio, você vai ver qual é o meu objetivo com esse tipo de portfólio. Né? Você quer manter, quer vender, qual é a característica dele, o que você quer com aquele tipo de portfólio. Aí você vai para a parte 3, que é, você já definiu o que você quer fazer. Aí você tem que classificar em uma desses 3 itens. A primeira é, você só quer receber os fluxos de caixa, né? Então você vai manter aquele ativo financeiro só para receber os fluxos de caixa dele, né? Você vai manter até o vencimento, né? A segunda é você, além de receber esse fluxo de caixa, você pensa em vender, né? Você tem, né, a intenção de vendê-lo aí durante o prazo desse contrato. E a terceira que é você só quer vender ele. Você não está tão interessado assim nos fluxos de caixa. E ele é a parte 4, né? Se você classificou ela na primeira que você só quer manter, você tem que ter uma certeza de que realmente você gerencia aquele tipo de ativo realmente só para vender. Então, você tem que dar uma olhada no passado para ver como que a empresa tratou isso. Então, geralmente a empresa realmente mantém alguns títulos até o vencimento, é tranquilo essa parte, então você continua mantendo até o vencimento. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aí, no segundo passo, né, que você vai verificar as características contratuais. Então, aí,
é simples, se você, naquela característica daquele ativo financeiro, é única e exclusivamente receber o principal e os juros dele. É bem intuitivo, você vai no contrato e vê. É só isso, é só principal e é só juros? Então entra aqui nas características. Aí não tem muita explicação sobre isso, porque é um teste mais simples, mas a gente vai ver que tem algumas simplificações lá na norma, mas para ficar mais simplificado aqui direto, essa parte de você verificar quais são as características do contrato. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, próximo slide aí, né? É para você, quando você tem algum descasamento contábil, por exemplo, você tem um ativo financeiro e um passivo financeiro. O ativo financeiro, você mensura o custo amortizado, mas o passivo financeiro relacionado a ele, você está no valor justo. Ou então, aqui no ativo financeiro é valor justo e no passivo financeiro também é valor justo, mas o ativo é no resultado e no passivo você joga em outros resultados abrangentes. Então, para você eliminar qualquer descasamento contábil que você tenha esses ativos e passivos relacionados, você pode, no momento inicial, né, quando você vai reconhecer eles, você já fala, não, eu vou colocar esses ativos aqui, né, esses instrumentos financeiros, no valor justo resultado direto para evitar esse descasamento contábil, né, ou pelo menos reduzir essa desinformação, né, esse desencontro de informações que você vai ter. A gente vai ver que a regra é o valor justo resultado, porém também tem como você designar a valor justo nos resultados abrangentes. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, slide 24, né? Eu trouxe um exemplo das classificações tanto dos ativos como dos passivos financeiros. Eu peguei um banco, porque o banco geralmente tem vários tipos de ativos financeiros, né? Quando ele consolida, eles pegam os fundos todas as outras subsidiárias deles que lidam com esse tipo de assunto. A gente vai ver com uma característica interessante, né? Que na parte dos bancos, a maioria dos ativos e dos passivos financeiros são mensurados, né, no custo amortizado. A gente vai ver que isso não é uma regra, geralmente isso é mais encontrado em bancos, né? Inclusive, ASB, nesse novo trabalho dele, eles viram essa característica que os bancos geralmente têm essa parte do custo amortizado mais forte, né? Uma proporção, mas geralmente nas empresas, né, normais, como digamos, que não sejam financeiras, a gente tem uma boa participação no valor justo do primeiro resultado. Geralmente outros resultados abrangentes fica com um patinho feio, mas a gente vê no Banco do Brasil que outros resultados abrangentes deu uma proporção maior, tem uma maior relevância aí. A gente tem vários itens aí, o caixa, né, o depósito compulsório, os empréstimos, aplicações, ativos financeiros no resultado, ativos financeiros nos resultados abrangentes, o títulos de valores imobiliários, né, empréstimos, outros ativos financeiros. Aí no passivo, né, depósitos, valores a pagar, obrigações, e a gente tem uma infinidade, né, de ativos financeiros. Aí é só para dar um exemplo de como que realmente é essa classificação, como é que fica lá no balanço. Pode passar o slide, por favor. Bom, já que a gente falou da classificação, vamos para a parte da mensuração, né? A gente vai ver que a gente tem dois momentos de mensuração, a inicial e a subsequente. A inicial é a regra para todos os ativos e passivos, e a subsequente você vai alinhar ela junto com a classificação que você fez do seu ativo ou passivo financeiro. Então a gente tem o casamento, né? Essa parte de você simplificar e você facilitar o entendimento da norma. A gente tem que primeiro, em regra, no reconhecimento inicial, é valor justo. Né? Ou pelo menos os princípios do valor justo estão presentes aí. Então, a mensuração inicial para o ativo financeiro, como eu coloquei, é o valor justo mais os custos de transação. Para ativo financeiro, valor justo menos os custos de transação. A gente tem uma exceção aí que o CPC 48 traz, né? O IFRS 9, que são as contas a receber, que essa mensuração inicial vai estar lá no CPC 47. Aí eu coloquei um comentário aí, né, de que geralmente no reconhecimento inicial o valor justo coincide com o valor de aquisição, né, mas logo abaixo eu coloquei o item do CPC 38 que fala da exceção, né, que quando no reconhecimento inicial o valor justo diferir do preço da transação. Aí a gente vai ver que no 48 eles deram, né, esse avanço nos princípios do valor justo, a gente vê que ele não traz exceção, ele simplesmente coloca a regra lá do valor justo, e a gente vai ver por que, né, que geralmente no reconhecimento inicial o valor justo vai coincidir com o valor de aquisição. Pode passar as slides, por favor.
Bom, aí eu coloquei lado a lado, né? Valor justo e o valor histórico. Geralmente o valor histórico vai ser o custo de aquisição, né? Aí a gente tem na definição, né, do próprio CPC 00 que o valor, né, da mensuração do custo histórico, as informações que você vai tirar desse valor vão ser derivadas, né, do preço da transação ou do evento que deu origem a eles. E geralmente qual é o evento que dá origem a qualquer tipo de ativo aí? Em regra, né, é o valor justo, porque o valor justo é numa transação ordenada entre participantes do mercado. Então, a menos que nessa transação você tenha, né, alguma situação extraordinária, você não vai estar praticando valor justo. Então, geralmente, um reconhecimento inicial, né, não subsequente, que a gente vai ver que o custo amortizado é a parte da mensuração subsequente, a gente tende, né, uma tendência muito forte ao custo histórico no início do contrato ser igual ao valor justo. Então, a gente vê, né, até pela característica da mensuração ao custo histórico, que a origem dele é utilizada no preço da transação, e geralmente essa transação é uma transação que ocorre valor justo. Aí a gente vai ver um exemplo no slide seguinte, pode passar aí, por favor, que vai mostrar o comportamento aí de um ativo financeiro, né? A gente vê que no início aí, eu coloquei o exemplo aí adaptado, né, do manual, mas eu coloquei um exemplo mais simples, né? Eu coloquei o valor presente desse instrumento financeiro na data zero, né, R$ 1.000. Aí você tem um vencimento para daqui a 7 anos e a taxa de juros de 10% ao ano. Aí a gente pode ver que a gente tem dois principais valores, o valor da curva do papel e o valor do valor justo. A gente vai ver que na curva do papel, né, vai seguir simplesmente a taxa de juros, 10% ali capitalizando todo ano, e no valor justo a gente vai ter uma variada, a gente vai ver que, né, na próprio comportamento ali do gráfico, que no momento inicial, o valor justo e o valor do custo é o mesmo, e no final do contrato também é o mesmo, né, até porque não faz sentido ser diferente, né, só em situações muito extraordinárias, né, condições de transação, a pessoa não tem muita informação, fez valuation errado, tem que ter alguma coisa muito extraordinária para não coincidir com o valor justo, né? Se a gente está falando de, né, de partes no mercado que conhecem um assunto, não tem por que não ser coincidente, pelo menos no início do contrato, né? A gente vê no comportamento que, ao longo do tempo, o valor justo é menor, mas quando está chegando perto da fase de liquidação, né, quando você vai receber o valor de face do título, tende a dar uma subidinha ali no final, né? Mas no final de contas, né, no período 7 em si, o valor tende a ser o mesmo. Aí pode passar para o próximo slide, por favor. Nesse slide eu coloquei como que serão, né, os lançamentos aí, né, de acordo com a classificação do seu ativo financeiro, né? No custo amortizado, o único reflexo que a gente vai ter é sobre o pagamento dos juros, né? Porque o principal você só vai receber no final. Então você só faz o ajuste dele com as receitas de juros que você vai apropriando aí, né, nas características do contrato. O valor justo de outros resultados abrangentes, a gente tem a mesma coisa, né? Os reflexos dos juros, você vai ser direto na aplicação financeira, porém, esses juros vão ser contabilizados lá no patrimônio líquido, né, em outros resultados abrangentes. Enquanto lá no custo amortizado a gente vê que os juros vão lá para o resultado, né, lá para a DRE. E, além do mais, né, que a gente tem esse principal e juros, como é valor justo, né, que você tem a intenção de vender, você também tem que fazer o ajuste ao valor justo. Esse ajuste ao valor justo também vai ser em outros resultados abrangentes, justamente essa a diferença entre o valor justo em outros resultados abrangentes e o valor justo no resultado, é que em um você reconhece essas diferenças, né, de avaliação patrimonial no outro resultados abrangentes, enquanto no valor justo você reconhece a receita financeira, né, que seriam os juros no resultado, e o ajuste ao valor justo também no resultado. A gente vai ver também, né, que você está reconhecendo um valor justo no resultado, e aí, como é que fica a parte do imposto, né? Aí a gente tem pelo menos para as empresas do lucro real, a gente tem os ajustes, né, no Elalur, que você vê tanto no livro A quanto no livro B, que você faz esse controle, e a gente tem, né, o CPC 32, que fala sobre essa parte dos ativos diferidos e passivos diferidos. Então, apesar de a gente ter essa diferença temporal, de você já estar reconhecendo agora esse ganho, ele não é um ganho de verdade. Então, eles são despesas dedutíveis lá na parte de você apurar o imposto de renda. Então, e também na contribuição social. Pode passar o slide, por favor.
Bom, a gente tem o teste de impairment, né, que eu discordo em partes do nome, porque não é realmente... É um teste de impairment, mas não a regra em si, né, dos instrumentos financeiros. Aí eu já trago o item 2 do CPC-01, né, que fala sobre o impairment, que a contabilização da desvalorização, né, do impairment é para todos os ativos, exceto, aí você tem ali, né, no item E falando dos ativos financeiros no alcance do 48. Aí a gente vai ver que, justamente na norma, ele já traz um nome diferenciado, né, que é a perda estimada de crédito com liquidação duvidosa, né, PSLD, que o objetivo dele é você ver as perdas de crédito relacionadas ao risco de crédito do ativo, desde a parte do reconhecimento inicial. Então a gente vê que não é o teste que você vai ver o valor contábil com o valor recuperável em si, né? Que o valor recuperável seria o valor justo de despesa de vendas ou valor uso. Você vai estar fazendo esse reconhecimento de perda baseado no risco de crédito daquele ativo, não do valor recuperável em si, né? E a gente tem uma mudança aqui, né? Essa partezinha final aí que eu coloquei do texto do CPC 48, que você vai geralmente basear-se, né, em informações prospectivas. Então, você vai ver o cenário daqui para frente, não baseado como era no CPC 38 daqui para trás. Essa parte você vê as informações daqui para frente, você ter essa maior liberdade, você vai estar refletindo mais tempestivamente os riscos de crédito, os riscos de negócio da empresa, e você vai ter um valor mais útil, né, para os usuários, principalmente na parte da tempestividade. Pode passar aí para o próximo slide, por favor. Bom, slide 30, a gente tem primeiro aí que eu coloquei lá em cima, né? O CPC 38, que geralmente é uma análise retrospectiva, né? Você geralmente usa informações do passado para ver a perda de crédito que você vai ter, e agora no CPC 48 a regra é que você usa informações daqui para frente, né? Até para você poder refletir, né, as expectativas do mercado aí, nas expectativas de inadimplência. Bom, a gente tem que no 5.5.11, né, eu trouxe o item bonitinho aí, negritado as principais partes, né, que você, em regra, vai usar informações prospectivas, né, mas isso se você não tiver custo nem esforços excessivos, esforços adicionais. Se você tiver essas informações daqui para frente, você não pode basear-se única e exclusivamente nas informações do passado. Então, a gente vê a preferência aqui do CPC para usar informações daqui para frente. Mas ele também coloca a ressalva, né? Entretanto, se essas informações daqui para frente não estiverem disponíveis, nesse custo baixo, se tiver que fazer esforços excessivos, você pode sim utilizar as informações do passado, né, de pagamentos vencidos. Então, aí no teste do risco de crédito, você vai verificar essa parte do inadimplemento, né, que você vai verificar se teve alguma condição ou não que vai trazer um risco de você não receber aquela parte, né, de você não conseguir recuperar aí a parte do ativo financeiro. Pode passar para o próximo. Bom, aí a gente tem os lançamentos, né, que eu coloquei aí, tanto de cada uma das classificações que a gente tem de ativo financeiro, né, do custo amortizado, no valor justo de outros resultados emergentes e valor justo no resultado. Aí a gente vê que, né, como é uma perda de recuperabilidade ou se é uma despesa. A gente vê uma característica aí, né, peculiar que todas são resultado, inclusive a parte do valor justo em outros resultados abrangentes. A gente tem aí que esse item você pode encontrar no 5.5.8, que é praticamente a mesma regra da reclassificação. Se você tem da reavaliação, se você tem uma reavaliação para baixo, você também reconhece um resultado. E aqui é praticamente a mesma lógica. Então, ele fala no 5.5.8. A entidade deve reconhecer no resultado como ganho ou perda da redução do valor recuperável das perdas de créditos esperadas. O ganho, claro, que seria da reversão dessa perda de crédito, e a perda seria realmente a perda de crédito. Então, a gente vê, né, na despesa todas um resultado. A gente também vê uma característica interessante aí no valor justo de outros resultados abrangentes, que você não reconhece essa provisão, né, com várias aspas, numa conta redutora do ativo, que a gente vê que na regra do custo amortizado, você joga a despesa no resultado e o crédito numa conta redutora do ativo. No valor justo ao resultado, você tem, né, o débito no resultado e o crédito lá numa provisão na redutora do ativo. E no valor justo em outros resultados abrangentes, você não tem essa provisão diretamente no ativo, né?
A gente pode verificar essa característica, né, que você vai reconhecer direto nos resultados abrangentes, lá no item 5.5.2, que fala assim: entretanto, a provisão para perdas de outros resultados abrangentes deve ser reconhecida lá no PL. Então, você não constitui uma provisão lá no ativo, né, como redutora da sua aplicação financeira, por exemplo. Pode passar esse slide, por favor. Aí eu trago, nesse slide 32, algumas abordagens, né, que eu disse lá no começo que a gente tem 3 principais abordagens, né? A regra geral, a abordagem simplificada e quando você tem uma abordagem já ajustada do crédito, né? E eu vou entrar em cada uma aqui na ordem, vou começar com a geral, né? Depois eu entro com as duas outras que são mais específicas. Aí, na regra geral, o reconhecimento inicial, você faz essa avaliação de crédito por um período de 12 meses. Então, você tem que uma presunção de que se você não tem aumento significativo no risco de crédito, você não tem um aumento significativo nesse risco de crédito. Então, se as indicações de risco de crédito são baixas, você presume que não há nenhum aumento significante. Aí a gente também tem outro caso aí que fala que se você tem uma presunção de que esse ativo já passou 30 dias do vencimento dele, já tem mais de 30 no mínimo ali, 40, 35 dias, você já tem uma presunção refutável, né, no caso, né, a empresa pode contestar isso, de que você tem aumento significativo. Então, a gente tem os dois principais lados da moeda. Em regra, você não tem nenhum risco de aumento significativo no crédito, porém, se você teve um atraso de mais 30 dias, você tem uma presunção refutável. Então, né, não é regra que você teve um aumento significativo. Então, se a empresa vê que, não, geralmente atrasa 30, geralmente atrasa 60, mas a gente recupera esse crédito, então a empresa pode argumentar que você não teve um aumento significativo no crédito. Aí a gente tem 3 estágios aí, né? 3 estágios de risco de crédito. O primeiro estágio não teve você não teve nenhum aumento no risco de crédito, então você vai continuar mensurando nos 12 próximos meses. O segundo item aí é que o risco de crédito aumentou, mas não foi tão relevante assim, né? Ele não é baixo, então é um risco relevante, então você vai reconhecer por resto da vida útil do ativo. E a terceira você teve indicações objetivas, né? O risco de crédito realmente aumentou e foi muito mais relevante, né? Se a gente for comparar aí, pode ser uma avaliação que foi provável, né? Um risco bem alto de que você teve risco de crédito, né? Uma piora. Aí eu até coloquei os exemplos aí de quando tem uma risco de crédito pior é quando você tem, né, essa parte dos atrasos no pagamento, que é uma informação mais direta. E na outra, quando você tem um aumento, mas não é tão relevante assim, por exemplo, quando tem, né, por exemplo, na crise que a gente teve agora do Covid-19, por exemplo, altas taxas de desemprego. É um fator que pode afetar, mas que não afeta diretamente. Então, não é um risco de crédito tão alto assim, mas pode vir a ser, né? Então, nesses dois casos que você tem um aumento do risco de crédito, você vai mensurar, né, a PSLD para o resto da vida útil do ativo financeiro, né? A gente vê que a regra é para daqui a 12 meses, mas nesses casos com risco de crédito, você vai mensurar para o resto da vida útil desse ativo. Aí a gente tem aí, né, a abordagem simplificada, que desde o começo você vai mensurar para a vida útil do ativo, que geralmente esses ativos que vão entrar nessa abordagem simplificada são recebíveis que não têm elemento significativo de financiamento. Então, como a gente vê lá no CPC 12, são aqueles financiamentos ou recebíveis que você não tem você não tem um componente de juros nele significativo. Por exemplo, você fez uma compra na Zara, dividiu em 6 vezes, você vai ter que ver que a parte dos juros embutida nesses 6 meses não é tão relevante assim. Porém, né, a gente tem uma presunção lá no CPC que fala que para ativos de no mínimo 12 meses, né, da data da demonstração para frente, você já deve reconhecer ajuste a valor presente. Então, aí já tem uma presunção de que tem um elemento de financiamento aí. Mas, geralmente, esses recebíveis que não tem são de curto prazo, são de menos de 1 ano. Aí eu coloquei aí que nessa abordagem simplificada, você pode aplicar alguns expedientes práticos, e um desses expedientes práticos você aplicar essa matriz de provisões. Né? Depois, no próximo slide, eu vou mostrar o que é essa matriz de provisões, mas ela é bem simples e é um exemplo aí que eu tirei da resolução do Bacen, que eu vou mostrar como funciona para as instituições financeiras, mas pode vir a ser aplicado, né, por analogia aos outros tipos de empresa.
E a última abordagem que a gente tem aí, que é a abordagem ajustada do crédito, que é quando desde o começo daquele ativo financeiro você já tem problema no risco de crédito. Então você já comprou ele já tem problema no risco de crédito. Então se ele já tem problema nesse risco de crédito, já tem um aumento significativo no risco de crédito desde o início dele, ou seja, já desde o reconhecimento inicial vai mensurar essa perda para o resto da vida útil desse ativo. Pode passar o slide que eu vou mostrar agora o exemplo da matriz de provisões, só para ficar mais claro como que funciona essa parte de mensuração aí dessa matriz. Aí a gente tem aí dessa resolução do Bacen aí, a 2.682 de 99, que ela é aplicável para as instituições financeiras, que você classifica, né, digamos aí que tem no seu portfólio de contas a receber, e nesse portfólio você tem várias classes. Você tem classe A, B, C, D, E, F, G, H. E você classifica cada classe dessas por dias de atraso que você tem nesse ativo financeiro. No caso, a contas a receber. Por exemplo, no nível A, você não tem nenhum dia de atraso. Ainda está longe de chegar ao prazo. Ele é o nível A. No nível A, por exemplo, já teve um dia de atraso, 2, 3, então você já está vendo que já tem um risco de crédito. No B, né, de 15 a 30 dias, do C, 31 a 60, e você vai classificando assim, né, o seu portfólio. Nesse portfólio você vê as características de cada uma dessas contas a receber. E para cada um desses tipos de portfólio, você aplica um valor da provisão. Então, por exemplo, na classe A, você tem, né, poucos dias de atraso, então essa provisão vai ser pequena. Então, vai ser só de 0,5%. Se você tem um atraso já de 15 a 30 dias, você já tem uma provisão de 1%. Aí a gente já entra no caso do CPC, né, no nível C, que você já tem mais de 30 dias aí, de 30 a 61, que você já tem uma presunção refutável de que tem um aumento significativo no risco de crédito. Aí você já reconhece 3%, passou 60 dias, 10%, passou 90, 30%. E aí você vai construindo a sua matriz e você pode aplicar isso na sua empresa, né? Mas você vê que são para tipos de ativos que não tem, né, o elemento de financiamento para você poder aplicar esse expediente prático, né? Que geralmente você tem que fazer avaliações de como você de vários cenários de como você vai mensurar essa perda ou não, que a gente já viu ali, né, naquele tipo de abordagem, os 3 níveis, né, os 3 estágios. Aí pode passar de slide, por favor. Bom, né? Agora, Beleza. valeu. Desliga seu microfone depois. Beleza. Para não dar o retorno. Depois dá uma confere também no tempo, cara, só para ter uma noção aqui. Bom, então, entrando na segunda parte da nossa apresentação, a gente optou por dar um enfoque relativamente grande em relação à contabilidade de hedge, porque, assim, na minha opinião, o Alexandre também concorda, de que é um tema que a gente raramente vê, durante a graduação, então acho que é uma oportunidade interessante de a gente debater isso em sala de aula, identificar aí os principais pontos relativos à norma, né, as implicações que podem ocorrer e que a academia pode também se debruçar, e por isso vamos discorrer bastante sobre hedge hoje. Antes de entrar especificamente no hedge accounting, é interessante que a gente tenha em mente, né, uma definição do que é o hedge, quem faz esse tipo de procedimento e por que o faz. O hedge, na sua tradução literal, significa proteção, de maneira que uma operação de hedge visa evitar o decréscimo de valor de um ativo ao longo do tempo ou ainda manter o preço de um compromisso a ser liquidado em data posterior. O hedge, então, não é um meio de geração de lucros, mas sim um método para se evitar riscos desnecessários. Dessas definições, a gente pode entender que as empresas elas já incorrem, assim, por natureza, em seus diversos riscos, tá? E um mecanismo utilizado para minimizar, de certa forma, um risco que a empresa não quer correr é o hedge. Tá? Ele pode ser feito, conforme a gente vai ver mais para frente, por meio de alguns contratos envolvendo derivativos, o que não são coisas tão simples, e, portanto, não é tão comum a gente ver no dia a dia, principalmente em se tratando de empresas pequenas. Então, quem faz hedge? Por ser uma operação um pouco complexa, é de se esperar que o hedge é feito por empresas de maior porte, né? Fatalmente, esse tipo de operação exige aí um profissional qualificado, uma expertise maior do profissional contábil, o economista, administrador envolvido, né? E geralmente esse tipo de operação
é feita por empresas maiores. Mas isso não é excludente. Na verdade, qualquer empresa pode fazer um hedge, inclusive o setor público. Tá? O hedge não está associado diretamente a um faturamento ou algo do tipo, mas sim a necessidade que determinada empresa avalia de minimizar seu risco e como ela pretende fazer para zerar essa posição, né? Por assim dizer. Então, o que ela pode proteger por meio desse instrumento? Os exemplos mais comuns de proteção utilizados são contra a variação na taxa de juros, variação cambial ou mudança de preço de commodities. Tá? Com relação à taxa de juros, a gente pode imaginar, por exemplo, uma empresa que tenha uma dívida atrelada aí ao CDI, e ela imagina que esse CDI vai subir, né, nos próximos meses, e, consequentemente, teríamos aí um aumento nas suas despesas com juros. Tá? Para se proteger disso, a empresa, então, pode realizar um swap, trocando essa taxa de juros por uma taxa que ela acredita ser mais proveitosa para ela, tá? E, com isso, minimizar aí o seu risco de incorrer em maiores perdas. Com relação à variação cambial, né, a gente pode imaginar uma empresa exportadora que está sujeita, portanto, à variação do câmbio, né, a ponto que o dólar, por exemplo, está cotado no momento, e para evitar esse risco de que o dólar suba, né, ou de que o dólar desça, a empresa pode adquirir um contrato a termo, um contrato futuro, em posição contrária ao risco que ela não quer correr. Mudança de preço de commodities, da mesma forma, uma empresa que tenha o seu estoque atrelado a alguma commodity pode não querer correr o risco de queda no preço desses estoques ou de aumento no preço desses estoques. E, para tanto, ela pode fazer uso também de um contrato a termo, de um contrato futuro, ou de algum outro instrumento, né, para minimizar esse risco. Bom, como fazer, então, o hedge? Eu já introduzi, na verdade, esse hedge ele é feito por meio, geralmente, de contratos de derivativos, e os 4 principais derivativos que a gente tem sendo utilizados para essa posição protetora são os contratos a termo, contratos futuro, opções e swap. Contratos a termo é o mais simples desses tipos de derivativos. Eles envolvem basicamente um acordo, né, entre uma compradora e uma vendedora sobre a entrega de um ativo em determinado período de tempo. Tá? O contrato futuro ele pode ser considerado como uma evolução do contrato a termo, e a principal diferença entre eles é que o contrato futuro é negociado em uma bolsa organizada, por exemplo, a B3. As opções já são um pouco mais robustas, um pouco mais complexas. Elas podem incluir instrumentos de compra ou venda, né, de determinado ativo, mas a ideia também é semelhante, né? Também é uma ideia de segurar o preço de determinado ativo para o qual a empresa não quer correr em risco. E o swap, como o próprio nome diz, se refere a uma troca, né? Então, a empresa ou o gestor ali pode avaliar se faz sentido trocar determinado indexador por outro que ele acredita ser mais vantajoso. Em linhas gerais é isso, eu não vou assim adentrar muito nas especificidades de cada um desse tipo de derivativo, porque poderia fugir um pouco do escopo da nossa aula, mas existem outras formas, existem derivativos aí exóticos, complexos, operações estruturadas e muitos outros, né? São formas bastante criativas e que, assim, não dá para a gente listar todas de forma exaustiva. Algumas estratégias comuns para hedge aqui, eu trouxe apenas a título de exemplo, né, para ilustrar bem aí na cabeça dos senhores. Então, a gente pode ter um hedge de receitas futuras de exportação de matérias-primas com contrato futuro ou opção de venda. Aqui, então, ele travaria, né, esse preço da venda e evitaria o risco de a sua receita diminuir. Tem um hedge cambial de contas a receber ou a pagar com contratos a termos cambiais. Da mesma forma, ele vai conseguir, aqui a empresa consegue travar, né, ou o pagamento ou recebimento de determinado recurso, tá? Aí, em termos cambiais, é claro. Hedge de custo futuro de compra de matérias-primas, com contrato futuro opção de compra, aqui de maneira semelhante às receitas, mas voltado para a compra do estoque, né? Então, se a empresa consegue fixar o preço desse estoque, pode ser mais vantajoso para ela, de forma a diminuir os seus custos. Eu vou trazer um exemplo mais para frente de uma empresa listada na Bolsa de Valores que faz esse tipo de operação. Temos também o hedge de variação das taxas de juros de empréstimos com swap,
que trocam a taxa de juros variável por uma taxa de juros fixa ou vice-versa, a depender da avaliação da entidade, né? Ela pode entender ser mais interessante utilizar uma taxa de juros variável em determinado momento ou uma taxa de juros fixa em outro momento. Agora, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma tendência de aumento da taxa Selic, né, o que pode indicar aí também um aumento das taxas de juros. Então, as empresas certamente estão avaliando também uma possível utilização de contratos de swap. E, por fim, um hedge de valor de estoque de matérias-primas envolvendo commodities, da mesma forma que eu tratei anteriormente. Bom, feita essa introdução, né, definindo o que é hedge, quem o faz, por que o faz, a grande novidade, né, nem uma novidade, mas a grande importância que a norma traz, né, que o CPC 48 traz, é sobre a contabilidade de hedge. Não é simplesmente contabilizar esse hedge. A contabilidade de hedge, ela é um benefício, né, que as empresas têm, tá? Poucas a utilizam, para os motivos que a gente vai ver mais para frente, mas o objetivo, né, então, dessa contabilidade de hedge é reconhecer, né, os efeitos compensatórios das variações do objeto e do instrumento do hedge ao mesmo tempo. Então, o objeto de hedge é o item que a empresa quer proteger e o instrumento de hedge é o derivativo que ela utiliza para efetuar essa proteção. É importante a gente citar que não é uma obrigação, e sim um direito. Tá? Por ser um direito, as empresas têm que demonstrar diversos requisitos listados na norma e algumas acabam não exercendo esse direito. Bom, e se a empresa não utilizar, né, o hedge accounting? A contabilização, então, deve seguir os procedimentos que foram listados, que foram apresentados pelo Alexandre, como se fossem ativos e passivos financeiros normais, sem uma correlação direta entre o item objeto do hedge e o item instrumento do hedge. A principal desvantagem de não utilizar, então, está em não promover o casamento da variação desses dois itens. Os efeitos contábeis, então, de uma contabilização de operações de hedge sem o hedge accounting e com o hedge accounting estão resumidos, né, nessa tabela. Sem o hedge accounting, os ganhos ou perdas do instrumento de hedge e as perdas ou ganhos do item protegido não são reconhecidos de forma simultânea. Consequentemente, isso não reflete adequadamente o regime de competência, conforme a gente vai ter mais para frente, né, quando eu falar sobre o hedge de fluxo de caixa. E, por fim, os autores, a academia tem falado, né, e o nosso artigo internacional também vai nesse sentido, de que as operações de hedge sem o hedge accounting aumentam a volatilidade dos resultados contábeis, o que pode trazer prejuízos para a qualidade dos lucros. Com o hedge accounting, então, os ganhos ou perdas do instrumento de hedge são reconhecidos no mesmo momento que as perdas ou ganhos do item protegido. Isso refletiria o regime de competência e a representação fiel das informações financeiras da entidade. A diminuição também, né, uma das vantagens também seria a diminuição da volatilidade dos resultados contábeis, em contraponto à primeira forma demonstrada, e as outras nuances a gente vai ver a partir de agora. Então, quais seriam as vantagens, né, da adoção? Redução da volatilidade dos resultados, possibilidade de diferimento das perdas, né? Uma vez que essas perdas ou ganho, né, do item, do protetor, né, do derivativo, ele só vai ser reconhecido no mesmo momento do item protegido, há uma possibilidade de diferimento dessas perdas. Tá? Há também a transferência dos ganhos e perdas com hedge para o resultado operacional, e também a segregação entre operações de proteção e operações de especulação. Aqui no hedge accounting tem que estar muito bem especificado pela empresa que estamos falando de uma proteção. Né? Tem alguns requisitos formais, né, para demonstrar isso, e uma atividade de especulação estaria fora dessa possibilidade, desse benefício deixado pela norma. Também há, né, um aumento do efeito informacional da contabilidade, uma vez que a gente conseguiria atrelar diretamente o item protegido ao item protetor, né? Isso aumentaria aí a informação que é trazida para o usuário, né, da contabilidade. E as desvantagens da adoção são basicamente custos. Tá? Há um custo muito elevado de documentação, porque os requisitos formais exigidos pela norma são bem extensos,
ao custo para a comprovação da eficácia, né? Um dos requisitos da norma também é que a entidade demonstre que esse hedge vai ser eficaz, o que não é uma tarefa necessariamente simples. E a utilização de mão de obra especializada, conforme eu disse mais para trás, né? Não, a utilização desse tipo de instrumento requer, né, que o profissional tenha uma qualificação, né, que tenha um conhecimento prévio sobre matéria financeira, sobre contabilidade, e não é todo mundo que tem esse conhecimento. Então, as empresas que não têm já esse conhecimento dentro do seu corpo funcional, fatalmente teriam que contratar de fora ou até mesmo internalizar algum outro funcionário para realizar esse tipo de procedimento. Em linhas gerais, então, a contabilidade de hedge, ela é a soma ali da variação dos itens protegidos mais a variação dos instrumentos de hedge sendo contabilizados no mesmo momento. Quais são esses critérios para que as empresas possam qualificar, né, a sua operação de hedge como uma contabilidade de hedge? Primeiro, ela tem que identificar o risco objeto de hedge e o período a que se refere esse risco, identificar qual o item que será objeto dessa proteção, identificar qual instrumento que será utilizado para proteger o objeto, demonstrar que essa proteção será altamente eficaz. Existem algumas técnicas que eu vou discorrer mais para frente para demonstrar essa eficácia. E, por fim, o curso de monitoramento que eu trouxe anteriormente, que envolve esse monitoramento da eficácia do hedge. Bom, então, supondo que a empresa fez essa qualificação, né, que está tudo ok, ela pode classificar os seus hedges em 3 tipos de proteção. Primeiro, é o hedge de valor justo. O segundo, o hedge de fluxo de caixa. O terceiro, o hedge de investimentos no exterior. Primeiro, falando do hedge de valor justo, ele tem a finalidade de proteger um ativo ou passivo que está reconhecido no balanço. Tá? Aqui a gente está falando em termos de regra, né? Existem exceções, existem outros tipos de itens que podem ser reconhecidos aqui, mas a regra é essa. Os ganhos e perdas resultados dessa operação são contabilizados diretamente no resultado. Essa é a principal diferença em relação aos 2 outros tipos de proteção. E o item protegido deve estar classificado pelo valor justo de resultados, que o Alexandre apresentou anteriormente. Bom, o segundo tipo, então, o hedge de fluxo de caixa, ele está exposto à variabilidade no fluxo de caixa. De maneira diferente do que ocorre com o primeiro tipo demonstrado, aqui não há o item já reconhecido no balanço. Então, por exemplo, uma empresa que quer fazer uma proteção para uma venda que ela vai fazer daqui a um mês. Essa venda ainda não ocorreu, ela não está no balanço, mas a empresa pode efetuar essa proteção. Então, por não estar no balanço, os ganhos e perdas decorrentes dessa proteção vão para o patrimônio líquido e somente vão para o resultado no momento da realização desse item protegido. Tá? Então, no momento que a receita ocorrer, ela pode levar toda essa variação que houve também na sua proteção para o resultado. Todos eles sendo levados a resultado simultaneamente. A gente vai ver no exemplo prático mais para frente. E de maneira bem semelhante ao que ocorre no hedge de fluxo de caixa, o hedge de investimentos no exterior também tem o mesmo tratamento contábil, né? É levado para o PL antes da sua liquidação. No momento da liquidação, ele pode ser levado para o resultado, deve ser levado, inclusive. E a diferença é que ele não está exposto a um fluxo de caixa, mas sim a participação, né, em empresas estrangeiras. Então, uma entidade que tem aí um investimento mantido em determinada empresa que tem as suas operações no exterior. Indiretamente, ela estaria exposta à variação cambial. Para tanto, ela pode se proteger, né, utilizando esse tipo de hedge. A efetividade, né, que é um dos requisitos da norma, ela é o grau de compensação da variação do item protegido pelo instrumento de hedge. Tá? A empresa, então, ela tem que demonstrar, né, por meio dos testes aí, que a norma não prevê, na verdade, mas que alguns autores trazem esses testes aqui que eu listei. Tá? Então, as empresas podem fazer testes qualitativos ou testes quantitativos. Eu chamo a atenção para o teste quantitativo, né, em que a correlação pode ser utilizada. A correlação, como a gente bem sabe, é uma medida estatística que varia de -1 até 1. O -1 indicando uma correlação imperfeita, né, uma correlação em que há uma variação
negativa, né, entre as duas variáveis, ou seja, à medida que uma sobe, a outra desce. E a correlação positiva, né, perfeitamente positiva, quando o valor é 1, ela é o inverso. Então, as duas sobem ou descem no mesmo grau ali, juntos. E o zero não indica que não há correlação. Bom, ele pode ser utilizado, então, dessa forma, supondo um exemplo aqui que uma empresa quer se proteger da exposição do petróleo, por exemplo, ou do querosene, vamos supor, uma empresa de aviação, né? Então, para se proteger desse querosene, da variação no querosene, ela pode realizar um contrato de petróleo, tá? Porque, por exemplo, não teria um contrato de querosene para ela adquirir. Então, ela realiza esse contrato de petróleo e aí ela pode demonstrar, por meio da correlação, que o contrato de petróleo a variação no preço do petróleo e a variação no querosene, elas são correlacionadas, tá? Ela pode realizar aí através de dados retrospectivos, né, achar o valor dessa correlação e, de certa forma, demonstrar a efetividade do seu hedge. Mas há algumas críticas a essa medida, no sentido de que ela utiliza dados passados, né? Não necessariamente uma correlação que se configurou no passado vai se confirmar no futuro. E, para isso, há a presença aí da regressão, que é uma medida um pouco mais complexa, mas que ela pode demonstrar os efeitos que determinada variável tem em outra, e isso pode ser, de certa forma, ter um valor mais preditível do que a correlação. Então, agora eu trouxe 2 exemplos para ilustrar a contabilização dessas operações. Eu recomendo que os senhores pausem o vídeo nesse momento, né? Tentem fazer antes de eu avançar aqui para o gabarito. São exemplos bem simples, né? A gente descartou aqui questões de envolvendo impostos ou taxas de transação com a bolsa, né? Apenas um exemplo simples para demonstrar a contabilização desse tipo de procedimento. Então, a empresa JCSA possui 100 ações da CIA ABC com valor de R$10 cada. A JCSA deseja se proteger do risco de queda no preço das ações em que investe, e para isso adquire opções de vendas das ações no valor de R$2. O hedge foi realizado em 1º de janeiro de 2020 e tem um prazo de 6 meses. Em 30 de junho, as ações passam a valer R$9 cada. Supondo que essa operação seja qualificada para o hedge accounting e que não há taxa de transação ou impostos, como deve ser contabilizada a operação? Vamos lá. Então, o objeto de hedge. Aqui eu trouxe uma síntese do que a empresa teria que divulgar, né? Claro que existem muito mais complexidade, é apenas sintético. Então, o objeto do hedge seriam as ações da CIABC. O risco associado é a queda no preço dessas ações, porque isso diminuiria o valor dos ativos e o valor do resultado da JC. E o instrumento do hedge são opções de venda. Tá? A contabilização, então, no momento zero, aqui apenas refletindo a contabilização das ações dessas empresas, então débito em ações, crédito em caixa, no valor total. A aquisição desse contrato de opções por R$2, contrapartida de caixa. Em T1, né, no momento, em junho ali no caso, temos o ajuste a valor justo dessas ações, uma vez que o preço caiu. Tá? Só que aqui demonstra que o hedge foi efetivo. Então, o preço das ações caiu, mas essa queda no preço foi compensada com o ganho que a empresa auferiu com as suas opções. E aí, não foi 100% esse ganho, porque tem uma pequena perda ali com a aquisição desse contrato de opções, né, no valor de R$2. Mas a gente pode observar que grande parte, né, dessa perda foi minimizada, né, com a operação de hedge. Segundo exemplo, então, utilizando agora um hedge de fluxo de caixa. A empresa Y deseja proteger suas vendas futuras de 100 barris de petróleo a serem realizadas em um mês. O valor contábil dos estoques é de 1.000 e o seu valor de mercado é de 1.100. Para concretizar a proteção, a empresa firma um contrato futuro de venda de 100 barris por 1.100 para o mês seguinte. Considere que na data da transação o valor justo do contrato é 0 e ao final de um mês o valor de mercado do barril é 10,50. Como contabilizar? Da mesma forma, recomendo que os senhores pausem o vídeo e tentem fazer essa contabilização. Essa é um pouco mais complexa, porque envolve, já dando uma dica, né, a questão da variação valor justo levada ao patrimônio líquido. Tá? Então, a contabilização se daria da seguinte forma. Primeiro, o objeto do hedge seria as vendas futuras, o risco associado à queda no preço de venda desses estoques.
o instrumento de hedge, então, o contrato futuro de venda. Contabilização em T0, aqui o reconhecimento dos estoques, né? Não há contabilização do contrato de venda, uma vez que o seu valor justo é zero. Em T1, quando o valor justo do contrato já tem a sua primeira variação, a gente leva essa variação em contrapartida do ajuste à variação patrimonial, no PL. O caixa recebe, né, essa variação, tá? E aí a gente zera a posição. E na venda, né, aqui a gente tem o casamento, então, do reconhecimento da variação do derivativo com a variação do item protegido, tá? No momento da venda, conforme eu disse anteriormente. Então, a gente leva o que estava no patrimônio líquido para o resultado e, com isso, há a obediência aí ao regime de competência e também o contrato de hedge foi eficaz. O exemplo, então, de companhia aberta que eu citei anteriormente é referente à Minerva Foods, que está listada na Bolsa de Valores, a B3, sob o código de BIF3, tá? A gente só trouxe aqui uma nota explicativa, né, da empresa, demonstrando que ela está se utilizando de contratos futuros, né, e contratos a termo, tanto para garantir o preço de venda das suas carnes, como também para garantir o preço de compra do boi, que é a sua principal matéria-prima, tá? Então é interessante a gente notar aqui, vocês podem ler, né, com calma o que a empresa diz sobre cada um desses instrumentos, quais instrumentos que ela leva, e também ela utiliza diversos outros instrumentos derivativos para proteger outros riscos, né? Mas como essa é a atividade principal da empresa, e também a gente falou muito sobre ativo biológico na aula passada, achei oportuno trazer essa nota explicativa. Bom, avançando então para já quase finalizando a nossa apresentação, falar aqui sobre os últimos aspectos relacionados ao CPC 39, 40 e CPC 16 e pequenas e médias empresas. Com relação ao CPC 40, tem aqui um forte aspecto relacionado à evidenciação desses derivativos e dos ativos financeiros de maneira geral. Lá estão listados os riscos associados à falta de transparência. Já tivemos casos de empresas quebrando por excesso de derivativos, né, por derivativos utilizados para fins de especulação, e que isso não estava devidamente apresentado nos seus relatórios financeiros. E aí o CPC 40 traz a importância, né, de que os usuários devem ser capazes de avaliar a natureza e a extensão da exposição a riscos que a companhia possui. Para isso, a companhia deve divulgar a significância dos instrumentos para a posição patrimonial e a natureza e extensão dos riscos a que a empresa está exposta. Com relação às pequenas e médias empresas, elas podem optar pela adoção do CPC 38 ou do próprio CPC de PME. As pequenas e médias empresas, né, eu falei disso algumas vezes, né, durante a minha apresentação, elas geralmente não têm, né, instrumentos financeiros complexos, não trabalham muito com derivativos, né, com derivativos exóticos ou nada muito semelhante a isso. Então, basicamente, os seus ativos e passivos financeiros são contabilizados pelo custo amortizado, menos a perda de recuperabilidade, exceto as ações ou os ativos com valor justo confiável. As ações justamente por terem um valor justo confiável, já que os seus valores são divulgados quase que instantaneamente aí pelas bolsas em que são negociadas. O CPC 39, a gente destaca a compensação de ativo e passivo financeiro, reforçando que a regra é a apresentação separada de ativos e passivos financeiros, a apresentação líquida somente quando a entidade tiver um direito incondicional e legalmente executável para liquidar pelo montante líquido. A mensuração, por outro lado, pode basear-se na exposição líquida, mas a apresentação tem que ser separada. E, além disso, né, sempre que a entidade utilizar a política contábil para uma mensuração em bases líquidas, esse fato tem que ser divulgado em nota explicativa para os seus usuários. Bom, a última parte, então, da nossa apresentação, falando sobre o artigo internacional, escolhi um artigo bem recente, ele foi publicado em 19 de março, né, agora de 2021, tem um título de Hedging Accounting and Earnings Predictability. Tem esses autores aqui, eu não vou me atrever, né, a falar aqui o nome dos autores, mas são norte-americanos, tá? O principal objetivo desse artigo
foi, por meio de uma amostra com empresas de petróleo do setor aéreo, investigar qual o impacto dos derivativos na previsibilidade dos lucros. Eles partem, então, da premissa de que os órgãos normatizadores, né, tanto o FASB como o IASB, afirmam que os derivativos utilizados para fins de hedge diminuem a volatilidade dos lucros e dos fluxos de caixa, tornando, por conseguinte, os lucros mais fáceis de prever. Por outro lado, a academia tem demonstrado em alguns estudos que essa premissa pode não ser verdadeira, né? Principalmente quando estivermos tratando de hedge ineficaz. Então, para entender, né, o que os autores fizeram, a gente tem que definir primeiro o que eles tratam como hedge ineficaz e hedge eficaz. Né? O hedge eficaz é aquele que está qualificado para o hedge accounting, que a gente viu anteriormente, e o hedge ineficaz não se qualifica para o hedge accounting e pode trazer, né, conforme os autores, uma volatilidade artificial inadequada para os resultados. Um exemplo disso seria o hedge de fluxo de caixas em demonstrações intermediárias, supondo que a empresa não está qualificada para fazer a contabilidade de hedge, então ela não pode levar esse hedge de fluxo de caixa para o patrimônio líquido, ela tem que levar ele diretamente para o resultado, né? E isso pode ocorrer em um momento que não é simultâneo ao reconhecimento das variações, né, do item protegido também no resultado. Esse descasamento pode aumentar, né, a volatilidade do lucro e torná-lo artificial. A pergunta de pesquisa, então, é qual o efeito, né, dos derivativos sobre a previsibilidade dos lucros e sobre a eficácia da previsão dos analistas? Como essas coberturas ineficazes, como esses hedges ineficazes, afetam a previsibilidade dos lucros? Dentre os principais achados, os autores destacam que os hedges melhoram a previsibilidade dos lucros, apesar de muitas empresas usarem coberturas ineficazes. Então, aqui eles estão falando que os hedges, quando somados os dois, né, falando tanto do hedge eficaz, tanto do hedge ineficaz, em média, eles melhoram a previsibilidade dos lucros, muito por conta dos hedges eficazes. E eles chamam isso de efeito econômico. Por outro lado, o tratamento dos hedges ineficazes parece induzir a volatilidade de receita artificial inadequada, o que eles chamam de efeito contábil. As principais contribuições desse artigo, né, para o que a gente vem estudando e para as nossas futuras pesquisas, então, os autores eles fazem essa inferência, né, dizendo que o excesso de rigor do FASB, que também é aplicável ao IASB, uma vez que as normas que tratam de contabilidade de hedge são muito parecidas, esse excesso de rigor, então, em qualificar uma operação para contabilidade de hedge tornam as receitas mais voláteis do que se não houvesse o hedge. E, por conseguinte, os reguladores deveriam diminuir os limites rigorosos que são aplicados para essa qualificação. Né? Então, avançando para as nossas considerações finais, né, a gente trouxe algumas reflexões apenas para iniciar o nosso debate na segunda-feira, mas que constatamos e acho que são relevantes para que a gente possa entender os principais pontos que foram trazidos com o CPC 48. Primeiro, as mudanças trazidas com esse CPC foram muito além da troca de nomenclatura. O Alexandre apresentou, né, falando que antigamente no CPC 38 nós tínhamos ali aquela avaliação, a classificação muito voltada para a intenção da entidade, né, e não necessariamente para o que realmente era. Então, aí a gente percebe a principal mudança que foi trazida. Né? Não foi uma simples mudança de trocar de mantido até o vencimento para valor justo ou custo amortizado e por aí vai. Né? As mudanças elas foram praticamente uma quebra de paradigma. A gente saiu, né, e aqui eu já introduzo o nosso segundo ponto, a gente saiu de uma prevalência, né, da forma, né, sobre a essência, e agora estamos na essência sobre a forma? Será de fato? Uma vez que, tudo bem, a gente parou de utilizar uma classificação basicamente declaratória, né, em que a empresa tinha ali os seus requisitos para confirmar essa declaração, mas que simplesmente ela falava a sua intenção com determinado ativo. Agora nós temos que a empresa tem que demonstrar, mas isso é feito por forma de contrato. Então a gente percebe que há ainda uma relevância muito grande da forma, né? Então eu não sei se é correto a gente dizer que a essência sobre a forma foi a principal
o principal motivador, né, dessa mudança normativa, ou se o inverso ocorreu, ou se as duas estão se equilibrando, né? Cabe, acho que já é um ponto interessante para a gente debater na segunda. E as outras duas conclusões, né, voltadas aí para a contabilidade de rede, é que conforme a gente demonstrou no nosso estudo internacional que foi trazido, o excesso de rigor para essa qualificação pode aumentar a volatilidade dos resultados e isso pode diminuir a qualidade dos lucros. E a não qualificação também, né, por outro lado, para o Hedge Accounting, pode ferir o regime de competência, conforme a gente demonstrou tanto no exemplo, né, que eu trouxe, como na definição própria dos hedges de fluxo de caixa. Bom, é isso, então, eu vou apresentar as nossas referências. Se o Alexandre quiser acrescentar alguma coisa, pode falar, senão eu finalizo por aqui. Não, tranquilo, só para voltar, né, o primeiro item das considerações finais, que essa mudança, né, da nomenclatura também foi para fazer um alinhamento com a mensuração, né, então a gente tem essa simplificação tanto das categorias quanto do método de contabilizar essas categorias, né, o tratamento contábil delas. Então, perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Eu espero todos segunda. Espero que tenham um bom fim de semana. Até mais.